Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao BPMcast, o nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Como eu sempre digo, não temos uma pauta específica, então aqui a gente pode falar do que quiser. E por isso que hoje eu vou trazer dois assuntos aqui. O primeiro eu vou falar sobre o Clube do Livro, né? Um projetinho aí que eu já tinha em mente há um tempo e agora já coloquei em prática. E depois vou falar sobre o momento que a gente está passando, né? Da pandemia e crise. Crise? Será? Onde é que está toda essa crise, né? Apesar da gente ver um monte de problema, vou falar um pouco aqui sobre empreendedorismo, serviços e a tal crise. Primeiro, não poderia deixar de fazer aqui o alerta, né? De curtir aí o vídeo aqui, no caso do YouTube, né? Ou então nas plataformas aí de podcast, compartilhar, ajudar aí o canal a crescer. Eu percebo que sempre que a gente pede isso, as pessoas acabam que curtem mais, compartilham mais, isso aí ajuda a engajar o canal e eu acho isso muito bacana, tá? Então, se você quiser fazer isso aí pelo canal, fique à vontade, é só curtir, compartilhar e estar sempre comentando aí nas redes sociais, tá bom? Se você ainda não é membro do canal no YouTube, né, então é só clicar em ser membro e você vai ser redirecionado aí para um grupo no Telegram, onde a gente vai estar conversando todos os dias sobre vários assuntos lá, né, principalmente de investimentos, tá bom? Então lá a gente tira dúvida um do outro sobre vários ativos. Mas, para não ficar muita propaganda, né, do próprio canal, vamos ao nosso assunto de hoje, né? Então, primeiro o Clube do Livro. Tá, então eu já tinha esse projeto, né? Eu gosto muito de ler livro, mas acaba que às vezes não tem uma obrigação e aí acaba que eu demoro a ler o livro. Tem livro que eu li e já até esqueci que li, já reli, né? E agora estou lendo vários livros e estou fazendo os apontamentos, né? Então já deixo lá um post-it do lado. Então quando é um livro que eu leio no iPad, já faço uma marcação, já deixo um comentário lá. E eu acho muito bacana a gente conversar sobre a interpretação do livro. Né? A primeira vez que eu ouvi o Resumo Cast, eu lembro que tinha lá o Tribos do Resumo Cast, que era onde as pessoas se juntavam para ler livro e debater. Na época eu pensei, né? Quem é que vai se juntar para debater sobre um livro, né? As pessoas pegam um livro, leem e acabou, pronto. Dali elas, né? O livro fica de lado, vira apoio de papel, né? Vira encosto de porta, fica pegando poeira, né? Mas não, esse foi um conceito que eu mudei ao longo do tempo e hoje eu leio o livro com muito mais atenção, com muito mais carinho. Tenho aqueles livros ali que eu considero livros atemporais, né? Livros que a gente consulta algumas passagens de tempos em tempos, né? Esses eu comprei e eles estão ali na estante. E se você quiser comprar algum livro, dá uma olhadinha lá no blog bpmilhão.com, tem lá a livraria do BP Milhão. E lá na livraria a gente tem vários livros muito bacanas aí de investimento, de empreendedorismo, né? E se não tiver o livro lá, é só me avisar que eu coloco e você pode comprar com desconto, né? Vira e mexe, a Amazon faz um desconto e aí você pode comprar lá com um desconto um pouco maior que também vai ajudando aqui o site, né? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro livro que eu coloquei, né, que eu li e coloquei lá no Clube do Livro, foi o G0, né, do Ian Bremen, e ele estava por R$ 9,90 esses dias, com frete grátis. Então, olha só, a Amazon é a Amazon, né? Então, mesmo se você não pode ler agora, essas promoções elas são imperdíveis. R$ 9,90 com frete grátis. Então, era só clicar lá e comprava. Agora, se eu não me engano, já está o preço normal, mas sempre tem um descontinho lá, tá bom? Então, do Clube do Livro, o primeiro foi esse, do G0. Então lá no bpmilhão.com tem um link lá do lado, né, naquelas páginas, tem lá Clube do Livro. E lá a gente vai conversar, eu vou escrever sobre o livro, as pessoas vão fazer comentários lá nos comentários, né? E vai ficar uma relação de livros lá, cada um post diferente, né, para a gente poder debater. E até mesmo, se tiver uma boa aderência, a gente pode até fazer uma reunião no Zoom, no Webex, né, em alguns desses aplicativos aí, e uma reuniãozinha de 40 minutos, ou até uma hora, depende muito, né,
do andamento, porque quando a gente começa a conversar, né, o tempo passa muito mais rápido, né? Quando a gente faz live, 1 hora parece pouco para live, né? E 1 hora é um tempo para caramba. Mas enfim, então a gente pode estar conversando sobre isso. O primeiro foi esse do G0, o fim das lideranças mundiais, de Ian Bremmer, onde ele explica aí sobre não ter mais uma superpotência, não ter mais os poderosos no mundo, né? A gente sabe que tem o G5, o G7, o G20, mas e se for o G0? E se ninguém, né, não tiver mais nenhum, nem dois, nem três, nem cinco, nem sete, nem 20 países que se juntam para resolver o problema do mundo, né? Ou até mesmo, será que eles se juntam para resolver o problema do mundo ou eles ficam até mesmo brigando entre eles para resolver o problema entre eles, né? Então, o livro ele fala disso, é um livro muito interessante, de fácil leitura, tem vários exemplos de vários países, de conflitos, de soluções. É um livro interessantíssimo para quem investe no exterior, principalmente, porque, né, tem uns bons insights ali, fala muito do Brasil também, é interessante por isso, tá? Então, eu recomendo a leitura do G0, O Fim das Lideranças Mundiais, e deixo aqui o crédito, né, que foi um seguidor lá do canal do YouTube que falou sobre ele. Eu fiz uma postagem, fiz um comentário que não me recordo exatamente qual agora, e ele foi lá e colocou, perguntou se eu já tinha lido o livro G0, e aí eu busquei e acabou que eu comprei esse livro aí. Então, essa interação nossa que é muito enriquecedora, né? E aí, agora, já começamos o segundo livro. O desafio para o segundo livro é muito grande. É um livro que eu já queria ler há muito tempo, né? Então já tem uns 10 anos que eu conheci esse livro, mas eu não tinha, digamos assim, digamos até maturidade para ler o livro, né? Um livro de mais de 1.300 páginas. Eu simplesmente estava curioso pelo livro, mas não me interessei tanto, e agora eu estou no momento, né? Coloquei ele, adiei a leitura dele algumas vezes, porque, vamos lá, né? Nosso psicológico. O livro tem 1.300 páginas. E aí apareceu um livro de 90. Opa, não, peraí, 90 eu leio rapidinho, deixa isso aqui para depois. Aí apareceu um de 180. Não, 180 eu leio bem rapidinho, vou deixar isso aqui. E aí acabou que eu li uns 3 livros, deixando esse livro de lado, né? E o desafio agora é conseguir ler esse livro o mais rápido possível. Não vou estabelecer exatamente uma meta, porque não vou mentir para mim mesmo, mas eu tenho aí mais ou menos uma ideia de tempo. E o livro que eu estou falando, vocês já devem conhecer, é A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Então, eu fiz um resumo também lá no bpmilhão.com. Você pode dar uma entradinha lá e ver, né? Ayn Rand, ela tem uma teoria, defensora da teoria objetivista, amante e defensora do capitalismo ferrenho, né? E ela traz ali no seu romance A Revolta de Atlas, que foi o segundo livro mais vendido depois da Bíblia nos Estados Unidos, né? Segundo várias fontes aí, inclusive, né? Então é um livro muito bom, tá? E que trata sobre todos os problemas em que ela vivenciou na Rússia, né? Com medo de acontecer nos Estados Unidos. Então, a breve história dela, porque eu li só 60 páginas ainda, né? E vou trazendo os insights dela de vez em quando, né? Quando ela chegou nos Estados Unidos, logo após a crise de 29, ela viu que algumas pessoas estavam fazendo aquilo que faziam na Rússia e que não dava certo. Enfim, esse é um início do enredo. E aí ela já começa o livro falando de uma companhia, né, de uma ferrovia, né, uma ferrovia muito grande, e aí começa então todo um romancezinho. Então o livro, para quem está acostumado a ler coisas direto, né, o livro é um pouco, digamos assim, detalhista, vou dizer até enfadonho, porque é um livro romance. Ele é muito bom, muito conceituado, mas tem aquele negócio de descrever as coisas, né? Então falar um negócio meio Agatha Christie, né? Fica, então, no seu vagão que tinha cadeiras acolchoadas com tecido vermelho, eles sentaram para fazer uma reunião. Estou inventando, tá? Porque esse trecho não tem no livro, não. Mas muito detalhe, né? O detalhe fala do lustre, do tapete, fala da vestimenta das pessoas. Talvez se tivesse enxugado o livro, ele teria sido escrito em 700 páginas. Mas enfim, isso não tira o mérito do livro. É um livro muito bom, então se você começar a ler e ficar entediado com esse início por causa disso, não desanime, continue, porque
já cheguei numa parte que eu já fiz 2 anotações de insight muito bacana lá que a gente vai debater lá no grupo do Telegram. Então, se você quer fazer parte desse grupo, pode me mandar um direct, pode entrar lá no bpmilhão.com, no Clube do Livro, tem um link lá também, tá? Eu vou deixar aqui, no YouTube vai funcionar, mas em algumas plataformas tocadoras de podcast, ele não vai funcionar, tá bom? Então, participe do Clube do Livro, é uma iniciativa muito bacana, inclusive para incentivar aquele que às vezes tem preguiça de ler livro, né? A gente vai conversar, vamos ler 10, 15 minutos ali, vamos, né, conversar no grupo, né? E vocês aí, individualmente, vão ler 10, 15 minutos ou 10 páginas, né? E aí a gente vai poder fazer essa reuniãozinha depois, tá bom? Então, participe, compartilhe aí. Mesmo que você não leia o livro, se você participar, você já vai ter um insight do livro, já vai ter um aprendizado ali sobre um livro e nós vamos falar de vários assuntos, vários livros diferentes lá, tá bom? A segunda parte aqui do nosso BPMcast, eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo no sentido de que as pessoas não sabem empreender, na verdade, né? Eu já fiz aqui um BPMcast onde eu falei que eu fui comprar uma caixinha com um negócio dentro, umas pérolazinhas, e me cobraram um preço absurdo e um tempo absurdo para o produto chegar. Aí eu fui na papelaria, comprei e fiz, pronto, né? Já estava pronto ali o negócio. Eu comentei que essa pessoa não sabia empreender, porque era coisa que tinha na papelaria, né? Se falassem para mim, olha, eu te pago aí R$ 50 para você fazer essa caixinha aqui para mim, eu falo, tá bom, me dá aqui. Vou na papelaria, compro uma caixinha por 20, um papel por 3, mais umas pedrinhas, gasto 25, embalo tudo, entrego e fico com 25 de lucro, tá? Então, muitas pessoas não sabem empreender. E aí, entrei no momento do empreendedorismo / pandemia crise, né? Por quê? Um relato próprio aqui, né? Estou finalizando uma área externa na casa da minha mãe, né? Uma obra, tem que colocar um piso, acertar um negócio da piscina, trocar o telhado da área gourmet, uns detalhes assim, né? E contratei uma arquiteta. Falei, não vou ficar aqui dando pitaco não, porque sempre fica alguma coisa de errado, né? Uma coisa fora do lugar. Só para contratar arquiteta já foi difícil, né? Então, assim, contactei umas 5, 3 responderam, 2 deram o preço na estratosfera, ou seja, não queriam o serviço, né? E uma estava dentro da ideia, e aí eu chamei ela. Ela foi lá, mediu tudo, mas até para tratar com arquiteto é difícil, porque está sempre numa obra, está sempre, né, com algum serviço, está atolada de serviço. Não que isso seja ruim. É aqui que a gente vê, né, como que fica essa questão da pandemia e da crise. E aí conversei com ela e falei, ela falou, olha, não consigo parar, tá difícil, obra atrás de obra, né? Falei, não, legal, mas né, estamos aqui no nosso cronograma, tá beleza. Aí então fui buscar o profissional para mexer no telhado, para trocar as telhas, trocar umas ripas, né, dar uma invernizada, até que eu consegui por indicação da arquiteta, porque já não estava mais conseguindo ninguém, o outro que tinha feito o telhado faleceu. E aí o rapaz foi lá em casa e, assim, para finalizar o serviço com ele só pode começar a fazer daqui a 3 semanas. E ele ainda faz o seguinte, olha, eu já agendei muito e o cliente não comprou o material, então eu vou te mandar a lista de material, você compra, quando o material chegar você me avisa que aí eu boto na agenda. Olha só, né? E eu falei, rapaz, mas tu tá cheio de serviço, hein? Ele falou, tô. Graças a Deus estou cheio de serviço, veio a pandemia, eu achei que fosse passar algum perrengue, mas não. Então estou com um serviço atrás do outro. Então assim que o material chegar, você me avisa e aí eu já vou colocar na agenda, então dentro de uns 15 dias aí eu posso vir aqui fazer o serviço. Falei, tá bom, então combinamos assim, né? E o material eu estou esperando ele mandar a lista para comprar o material essa semana. Aí tem um detalhe do gesso. E aí, cadê o gesseiro? Não acha, difícil, né? E aí, por uma indicação também da arquiteta, de uma outra cidade vizinha, né? E também não tem agenda, tá difícil eu conseguir agenda com ele. Falei, rapaz, tá bom, então vamos pro pedreiro, né? Vamos pra parte de alvenaria, né? Também, só pro final de setembro. E o rapaz da piscina, então, tem que botar um vidro lá, tá com tanto trabalho, não tá dando conta de preencher tudo, que ainda nem o orçamento do vidro deu. Então, o que acontece? Muitas pessoas por aí, né, não sabem preparar uma agenda, não sabem empreender, não abrem
uma microempresa, né, um MEI, né, um microempreendedor individual, para poder pagar os seus impostos, para poder ter os seus direitos, para poder emitir nota fiscal, para poder contratar pessoas para trabalhar para elas, não sabem fazer isso, tá? Tem serviço para todo mundo, a gente está vendo aí na Bolsa, né, tanto no Brasil quanto no exterior, vários setores estão crescendo muito, setor de tecnologia, né, muita gente ficou desempregada, isso daí é fato, a gente sabe no mundo inteiro, tá? Mas eu quero dizer que quando uma porta se fecha, a outra abre, né? Então, enquanto muitas pessoas ficaram desempregadas, não na mesma proporção, mas muitas também ficaram empregadas. Meu primo estava desempregado e agora está com 2 empregos, né? Eu fico brincando que ele é o Julius, né? Então ele está em 2 empregos e os 2 empregos ele conseguiu durante a pandemia. Então, sempre vai ter alguma coisa para a gente fazer, sempre vai ter alguma coisa para a gente empreender. Se eu não me engano, foi a Amazon que contratou mais de 100 mil funcionários para esse período. Eu estou pedindo mais coisas em casa, então, né, a demanda de entregas, de deliveries aumentou muito aqui onde eu moro, né? Eu vejo barulho de motoboy a noite toda, assim, para lá e para cá, porque todo mundo quer comer um hambúrguerzinho, pede lá. Então aumenta o serviço lá da hamburgueria, aumenta o serviço da pizzaria, né? Aumenta o serviço do sushi e aumenta o serviço do motoboy, da teleentrega, né? Às vezes, sexta ou sábado, assim, eu quero pedir um sushi, não estou saindo ainda para comer na rua assim, e às vezes a espera de 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20. Quando eles não falam que tal produto acabou porque já teve uma forte demanda aí de pedidos, né? Então, tem muito serviço por aí. Se você está desempregado e você sabe fazer alguma coisa, se você toca violão, sabe inglês, se você tem uma habilidade, é algum artista, trabalha com madeira, se jogue, se projete, que você vai conseguir pelo menos uma renda para sobreviver. Não fique parado. Se você que está me ouvindo aqui e de repente não por ser jovem, nem que eu ia falar, for jovem, mas não por ser jovem, mas principalmente os jovens, né? Tá meio perdido, então você pode abrir um MEI, né, microempreendedor individual, você já paga o seu INSS, se você é Uber, se você é motoboy, não trabalha de carteira assinada, você já pode se garantir com os direitos trabalhistas, né, no caso do INSS, na verdade, né? Então, ao invés de ficar reclamando, ao invés de tacar pedra no governo, ou melhor, nos governos, né, ao invés de ficar esperando auxílios, procure você mesmo fazer a sua vida, você fazer a sua aposentadoria, né? Então, abrindo um MEI, você já começa a pagar o INSS. Se você se acidentar, no caso de um motoboy, um Uber, alguma coisa assim, você vai estar coberto, né? Lá na frente vem a sua aposentadoria. E junto a tudo isso, você faz a sua previdência privada ali, né? Particular, para que não dependa somente do governo, né? E se você tem alguma habilidade desse tipo aí, de pedreiro, né, de carpinteiro, assentar piso, de pintor, né, qualquer coisa nesse sentido, vai atrás que você vai conseguir serviço. Obviamente, né, antes de finalizar, você precisa ser um bom profissional, tá? Porque profissionais ruins eu até encontrei, mas aí eu não contratei, porque eu quero um bom serviço. Eu quero a pessoa que chegue lá de manhã no horário, faça o serviço, vá embora no horário e cumpra no prazo estabelecido pela gente, né? Então, eu tenho alguns conhecidos que fizeram serviço para mim e eu não quero esse serviço de jeito nenhum, nunca mais. E também não indico para ninguém. Então, tem sim que ter um bom atendimento ao cliente, um bom serviço, que você não vai ficar desempregado, tá bom? Então, essa questão de pandemia e de crise, a gente tem que se cuidar, mas a gente também tem que trabalhar e tem muita oportunidade por aí, tá bom? Se você conhece, se de repente, né, até me ocorreu agora, se você está me ouvindo e já tem uma microempresa, se precisa contratar alguém, também pode colocar aqui nos comentários, tem problema nenhum. De repente a gente até cria aí um banco aí de voluntários aí, fala, olha, eu tenho uma empresa assim, 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 eu estou contratando, então deixa aí na internet que alguém vai se interessar. A parte de marketing digital, eu já comentei no outro BPMcast, né? A dificuldade para encontrar alguém para gerenciar o site, para fazer esse tipo de serviço, enfim, tem muito serviço por aí, tá bom, pessoal? Então é só a gente buscar ao invés de ficar reclamando.
Então por hoje é só esses dois assuntos aí que eu quis trazer para vocês. O Clube do Livro, né? Já tem bastante gente lá, já tá legal. E essa onda aí, né, de pandemia, de crise que a gente tem que se cuidar. Muita gente ficou desempregada, mas tem muita oportunidade ainda por aí para a gente aproveitar. Tá bom? Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Deem sugestões aí de outros assuntos aí. E se você quiser vir aqui para falar alguma coisa, né, sobre esse assunto, fique à vontade. A gente faz aí um BPMcast junto, tá bom? E não deixe de curtir e compartilhar com os seus amigos. Um forte abraço a todos e até o próximo BPMcast.